dos grandes mistérios da nossa vida é achar que mesmo que você está vendo o que você está vendo, tapete azul, alguns entendem que é cinza, outros... Amém. Nós temos essa nossa visão de tudo que a gente aprendeu, que é, se Deus não abrir o teu entendimento, você não sabe nada do que está acontecendo. Isso é extremamente desafiador para nós, seres humanos, que nós somos totalmente independentes, nós sabemos tudo, nós dominamos, eu controlo. Você faz planos e diz assim, essa semana eu vou fazer assim, porque eu tenho um dinheiro no banco, e aí eu vou fazer assim, eu vou viajar para tal lugar, porque eu creio que assim é bom. E Deus, olha do céu, o coração do homem pode fazer planos à vontade, mas Deus é que sabe. Então, o que acontece? E aí a palavra de Deus diz assim, você não sabe nem estar vivo amanhã. O temor no nosso coração tem que ser Deus. A vida já é um dom. A vida já é um presente. E meu irmão, a vida de ontem foi presente, hoje é um presente de não. Se Deus quiser, se o Senhor não edificar, não adianta você trabalhar. Se o Senhor não guardar, não adianta vigiar. Tudo vem de Deus e de Deus somente. Aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Existe um descanso de fé que Deus olha para nós e vê um descanso de uma confiança plena nele que Ele pode cuidar de nós. É uma bênção poder ter Deus ao nosso lado e ter essa dimensão que nos deixa, por um lado, felizes, ao mesmo tempo há um temor no nosso coração, sabe Deus? Se tu não abrir o meu entendimento, eu não vou entender nada do que está sendo falado. É exatamente isso. Você vê algumas passagens em Lucas que Jesus fala com os discípulos e os discípulos dizem assim, eles não compreenderam o que ele disse, mas não ousaram perguntar porque eles acharam que iam dar uma de... Não vou nem perguntar, mas não entenderam nada do que ele disse. E isso não é uma coisa que acontece por acaso, ok? É determinado por Deus. Ele decide abrir o entendimento ou não. E como você tem acesso a isso? Porque nós queremos conhecer a Deus. Ele sempre dá graça ao humilde. O humilde é aquele que se esvazia e diz, Deus, eu preciso de Ti nesse dia, nessa manhã. Fala, Senhor, que o Teu servo ouve. Precisou 3 vezes Deus chamar Samuel. 3 vezes. Porque o nosso automático é nós vamos olhar alguma realidade natural. Deus, quando Ele veio a nós, no Natal, Ele veio para mudar a nossa maneira de viver, entre confiar na nossa habilidade de analisar as coisas e passar a colocar isso de lado e confiar em ouvir a voz de Deus. Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então nós dependemos de Deus. Por isso que nós nos aproximamos com um coração humilde, porque Deus não tem obrigação nenhuma de fazer nada para nós. Depende de Ele estender misericórdia. Então nós não podemos assumir que só porque eu estou há 20 anos na fé, Deus é obrigado a fazer uma coisa hoje, ou porque eu fui bom essa semana, eu sou obrigado a ter, porque eu tenho... Depende de Deus ser gracioso conosco nessa manhã e revelar o seu Filho. Amém. Porque quando Ele veio para os seus, e os seus não o conheceram. Imagina, tudo foi feito por Deus, então Deus me criou, e aí o Criador aparece na minha frente e eu não reconheço o Criador. Ele diz, tudo foi feito por meio dEle, mas Ele veio para os seus, mas os seus não o conheceram, e eles não o receberam. Eles não perceberam que o Criador, o autor da vida,
Se eu existo e tenho alguma coisa, é porque Deus deu, e esse Deus que fez tudo por mim está na minha frente, e eles não reconheceram isso. Porque a nossa mente, a nossa vida foi totalmente distorcida para rejeitar Deus e confiar em nós mesmos. Então, o que nós estamos vendo é o trabalho inverso de nós criarmos de novo uma rendição e uma dependência plena de Deus. Plena dependência de Deus. Então tem um versículo em Isaías, se você quiser abrir para a gente começar, depois nós vamos para João. Isaías. O último capítulo de Isaías, Isaías 66. Assim diz o Senhor, versículo 1, o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Esse é o estrado. Então, o céu é o trono, terra é o estrado. Imagina, visualiza isso. Esse é o nosso Deus. É dono de tudo, criador do céu e da terra. Que casa vocês vão me edificar? Eu que habito no céu dos céus. Ele diz, o meu trono é os céus. Isso é figurativo. A terra é o estrado dos meus pés. Que tipo de casa vocês vão fazer para mim? Que me agrade e que seja compatível com a casa que eu já tenho. É isso que ele quer dizer. Amém? É isso que ele está dizendo. Que casa me edificareis, vós? E qual é o lugar do meu repouso? E essa palavra de repouso é o lugar onde Deus se sinta bem. A nossa casa é aquele lugar onde a gente pode relaxar e se sentir em casa, onde você põe o teu chinelinho, né? Põe a tua roupa mais à vontade, onde você repousa. O que Deus está dizendo? Qual é o lugar que eu posso repousar e me sentir em casa? Porque a minha mão fez tudo, todas essas coisas. Todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem eu vou olhar é o humilde, o aflito, diz aqui. O abatido do espírito, aquele que foi quebrado, de alguma maneira, ele se rendeu a Deus. Humilde, contrito de espírito, e que treme diante da minha palavra. Ou seja, ele é uma pessoa que honra e reverencia quando Deus fala. Então, qual é o lugar que Deus está procurando? É um coração onde Ele quer se sentir em paz, que quando Ele fala, nós não resistimos. Sabe quando você vai na casa de alguém que tem outros costumes? Você vai na casa de alguém e você gosta de fazer tal coisa e essa pessoa não gosta, e você fica tenso. Porque as tuas liberdades, os teus gostos estão sendo desafiados. Essa é a figura do visitante, ele se adequa à realidade que ele vai. E Deus está dizendo assim, eu me disponho a morar na terra, se eu achar um coração que não me deixe desconfortável. Está sempre resistindo, sempre me questionando, sempre dizendo, não é assim, eu sei, é assim que faz, me deixando de lado. Eu vou considerar visitar a terra e permanecer se eu achar esse coração. É esse o coração, isso é o que Deus está dizendo. Ele treme, ele se rende diante da minha palavra e reverencia cada vez que eu falo, ele... Então, João, agora vamos para João no capítulo 1, que é a versão do Natal, né, do nascimento de Jesus, de João.
Então tem uma certa reverência, um certo temor quando você se aproxima das coisas de Deus, daquilo que é divino. Amém? Nós precisamos desenvolver essa habilidade. Então, João, no capítulo 1, é o testemunho. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então Jesus está se apresentando como o Verbo de Deus, a palavra de Deus, a vida. Ele diz: a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Então esse é o Jesus que veio, nasceu em Belém. É a palavra de Deus encarnada entre nós. Então João dá um toque um pouquinho mais espiritual à realidade do nascimento de Jesus, onde ele diz: esse Jesus, bebê, é a palavra de Deus, é a vida de Deus, é a vontade de Deus, se você puder dizer. Jesus Cristo. Quer conhecer a vontade de Deus? Anda com Jesus. Jesus Cristo é a perfeita teologia da nossa vida. Você tem que olhar, quando você estuda as Escrituras, elas têm que te apontar para Jesus. Tudo tem que apontar para Jesus. Porque se não aponta para Jesus, aponta para o ego, aponta para o homem, aponta para as pessoas. Todas as Escrituras têm que apontar para Jesus. Então, João está apresentando esse Jesus em que ele criou todas as coisas, o mundo foi criado por ele, a palavra de Deus. Então ele está dando esse nome. O bebê, Jesus, nasceu, é o Verbo de Deus, é a palavra de Deus. Essa é a razão porque nós precisamos amar esse livro. É a expressão da palavra de Deus. Deus fala, algo se manifesta. E tudo Deus escolheu que residisse em Jesus. Então a palavra de Deus é Jesus encarnado na nossa vida. Então todos os planos de Deus na tua vida, que você se render à palavra de Deus e à voz de Deus, vai manifestar Jesus em você. É o que Paulo diz assim: Cristo está sendo formado em nós. Então, quando Deus fala, Ele está falando o coração dele, que é o Filho dele, Jesus Cristo, que a vida estava nele. Então, Cristo está sendo formado em nós, na igreja. Aí ele fala de João Batista, que foi o precursor que ia falar dessa luz. Versículo 8 diz assim: ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. E aí diz versículo 10, o Verbo estava no mundo. Então, o Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele. Então é isso, você chega numa situação, Jesus se apresenta, ele criou todas as coisas que existem, sem ele nada do que foi feito se fez. Então ele está ali, e aí a criatura olha para ele e diz assim: quem és tu? Amém. O mundo não o conheceu, ele veio para o que era seu. Amém. E não é só o fato de ele veio para o povo judeu, ele veio para o mundo, tudo foi feito por meio dele. Ele veio para o povo judeu que rejeitou, e ele veio para toda a humanidade que o rejeitou. Amém. E continua rejeitando. Então qual é o lugar que eu estou procurando, que Jesus está procurando? Jesus está procurando esse lugar, ele continua procurando corações. Amém. Deus veio para salvar o perdido. Quando o anjo falou, Jesus nasceu, o Salvador, que é Cristo o Senhor. Amém. Se vocês forem até Belém, vocês vão encontrar ele, o bebê, o Salvador, que é Cristo o Senhor, o Rei da Glória, aquele que tem vida, aquele que é a luz do mundo. Ele vocês vão encontrar ali em Belém, encarnado agora entre nós. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem. E é essa a razão porque fé entra em cena, porque agora você vai ter que deixar de lado toda a tua lógica, as tuas emoções, o que eu sinto, o que eu acho, o que eu aprendi, as tradições, tudo que você leu e viu e creu e fez de tudo. Você tem que checar tudo o que você sabe aos pés de Cristo, ver se bate. Amém. Tudo. Não importa se a tua família de geração em geração crê dessa forma. Se Jesus entra em cena, você tem que ajustar. Você tem que ajustar. Essa é a realidade.
porque nós não sabemos todas as coisas. Amém. Nós temos que ser humildes a dizer assim: Deus, eu planejei isso para essa semana, mas sob qual é o teu coração para a minha semana? Amém. Eu estou pronto a... Amém. Porque com certeza o que Deus sabe, Ele sabe mais. E aí nós lemos assim: a saber os que creem em seu nome, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então tudo vem de Deus. Salvação. E meus irmãos, é uma bênção e gera temor no nosso coração de saber que a tua salvação, a salvação da tua família não depende de ninguém senão dele. Depende de ele querer e achar um coração rendido. Eu falei: Deus, eu preciso que eles queiram, Deus. Amém? É isso, porque se o Senhor não edificasse ele, é ele. E ele vai achar um coração que diz: Deus, eu preciso de ti. E é quando o homem diz eu preciso que Deus pode acessar. Quando você diz eu preciso de Deus, você está dizendo eu não consigo, eu preciso. Esse é o único sinal possível que Deus vê um buraquinho no nosso coração de rendição onde Ele pode vir encher. E se você continuar abrindo, Ele vai enchendo e tomando conta. Amém? E aí vida começa a se manifestar. E essa é a razão porque muitas pessoas só recebem o Salvador da glória no aperto e no leito da enfermidade, porque na pior da coisa a pressão é tão grande e Deus na sua graça dá uma oportunidade e a pessoa diz assim: Deus, eu preciso de ti, eu sou um pecador, eu não sei o que vai acontecer. Amém. Eu posso morrer daqui 2 dias, me ajuda. E aí Deus vem, amém, o ladrão na cruz, ele viu. O amor de Deus, Ele está atuando, e a graça de Deus, o Espírito Santo de Deus está atuando em toda a humanidade. Continua sendo, Deus amou o mundo de tal maneira e continua amando e batendo na porta e ajustando, até que alguém diz de todas as coisas. E meu irmão, qualquer coisa que acontecer, se gerar a salvação de alguém, graças a Deus, porque salvação entrou nessa casa. Amém. É um presente de Deus, nós não podemos exigir nada. Deus é Deus. Então ele disse, é da vontade de Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Então imagina isso, Jesus andou entre nós, cheio de graça e de verdade. E alguns textos falam que a vida estava nele. Aprove a Deus que nele residisse todos os tesouros da sabedoria. Vida, tudo está em Jesus. Então, imagina essa situação. Jesus nasceu e tudo o que você precisa está dentro dele. Não existe em outro lugar, não existe salvação em nenhum outro, não existe vida em nenhum outro, não existe cura, não existe nada em nenhum outro, só ele. Todas as coisas estão incluídas, inseridas nele, no Filho de Deus. A representação maior do amor de Deus para a humanidade. Essa é a única razão. Por quê? E é por isso que você percebe a mulher com fluxo de sangue, ela teve que ir até Jesus e dali saiu o poder. Amém? Cheio de graça, poder e vida. Jesus carrega a vida de Deus. Amém? Ele é a vida de Deus entre nós. Ou seja, você só vai receber vida, paz, restauração, saúde, salvação, se você for capaz de crer nele e tocar nele. Amém? Cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como o unigênito do Pai. João testemunha a respeito dele e exclama: esse é o homem de que eu disse, que vem após mim. Contudo, que tem, contudo, a primazia, porque já existiu antes de mim. E João começa a falar desse que vem. Assim, esse é o que nós estamos esperando. Eu estou dando só a introdução. Amém. Que nem num casamento. Aquele que mestre de cerimônias, ele anuncia o noivo chegando. Você fica assim, é isso assim, o noivo está aí. Eu só estou dizendo, o noivo está chegando. E aí Jesus entra em cena. E João Batista, é tão lindo a maneira como ele fala, ele diz assim: eu não sou digno nem de me encurvar na terra e desatar a sandália dele, porque ele é Deus. Amém? Ele veio do céu, eu estou daqui da terra. Então você começa a ver que as Escrituras e o mundo todo, e a realidade da revelação de Deus, está posicionando para esse dia, esse local, onde Deus entre nós nasce na terra.
E aí, porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Então, o que acontece? Tudo o que nós temos recebido vem da plenitude dele. É do que ele tem, você recebe graça e presente, e bênção e cura, mas tudo sai dele, tudo vem dele, ok? É dele que vem todas as coisas. Então não existe qualquer razão para o ser humano querer buscar qualquer coisa que não buscar a Cristo, em primeiro lugar, e o reino dele, porque todas as coisas, sem nenhuma exceção, tudo, alegria, paz, justiça, amém, vida, calma, descanso, o que você precisa, tudo está nele. A plenitude de Deus está nele. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas graça e verdade vieram por meio de Jesus. Ou seja, se você precisa de graça para viver, você precisa de favor de Deus, você precisa de misericórdia, você precisa de amor, você precisa de força, você precisa de... Está nele, em Jesus. E Deus só vai dar graça ao coração humilde. Então, o que conecta o ser humano a essa fonte de vida é um coração rendido, é a adoração. Amém? A adoração ao rei é a única maneira. Por isso que esses sábios do Oriente, quando eles disseram, nós viemos adorar a Jesus, eles sabem, amém? A única postura apropriada para o Rei do Universo encarnado, Deus entre nós, é a pura e completa rendição e adoração. Graças a Deus por Jesus. E aí alguns discípulos vieram para João e disseram, tu és o Messias que ia vir? Ele disse, eu não, ele é. Eu não, ele é aquele que vocês estão esperando. Ele é. Eu batizo vocês com água, mas vem um que vai batizar vocês no Espírito. Ele vai dar a vida de Deus. Amém? Então você lê esse texto, você vai vendo o batismo de Jesus. E um pouquinho mais adiante, só para a gente completar essa passagem, no capítulo 3, você vê um outro testemunho de Jesus. Então, João Batista fica dando esse testemunho e ajustando a imagem das pessoas que vão até ele, achando que ele é o... E ele diz assim, João 3, versículo 26. Foram ter com João e lhe disseram, mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem em conta. E respondeu João, o homem não pode receber coisa alguma, se do céu não lhe for dado. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse, eu não sou o Cristo, eu não sou, ele é. Eu fui enviado como seu precursor, o que tem a noiva é o noivo, ele é o noivo, eu só sou o anunciante, mestre de cerimônias, o noivo está aí. O amigo do noivo está presente e o ouve e se regozija por causa da voz do noivo. Então, ele está se considerando como o amigo do noivo. Eu estou super feliz que ele chegou, mas eu não tenho nada a ver com isso. Eu sou que nem vocês, eu sou aqui da terra. Esse é divino, ele veio, Deus entre nós chegou. Adora a Deus sempre. E ele diz, eu já tive essa alegria, já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Quem vem das alturas está acima de todos. Quem vem da terra é terreno. E aí você começa a ver a benção, a maneira como João vai descrevendo. Então, o que nós temos para a gente não tomar muito tempo nessa manhã? Todas as coisas, desde Moisés, desde os profetas, desde Salmos, desde tudo que existe no mundo, apontam para Jesus. Tudo aponta para Jesus. Tudo aponta. Ele é o centro de todas as coisas. Jesus Cristo. Então, João Batista disse, não sou eu, é ele. Adora ele. Quando os discípulos estavam no Monte da Transfiguração, uma voz do céu diz, ele é o meu filho amado, ouçam a ele. Amém. Quando os anjos apareceram naqueles montes, na vigília das noites, disseram, Jesus nasceu, vão até Belém, ele adora a ele, glória a Deus nas alturas. Os anjos estavam apontando, Jesus é o que vocês estão esperando. As escrituras apontam para Jesus. Os discípulos
lá em 1 João, disseram, nós somos testemunha, essas mãos tocaram. Nós ouvimos com os nossos ouvidos e os nossos próprios olhos viram. O verbo da vida andou entre nós. Ele adora a Ele. Amém? Você percebe, a vida tudo aponta para esse nosso grande Deus. Ele é tudo para nós. Amém? Não há ninguém como o nosso Deus. E a Bíblia descreve Ele como o autor da vida. O autor da vida é aquele onde tudo inicia. Ele é o autor da nossa fé. Lá em Hebreus diz. Os discípulos disseram, vocês mataram o autor da vida. Mas Deus ressuscitou ele. Então, se você quiser vida, vida inicia nele. Vida começa nele. Um casamento feliz começa nele. Ele é o autor de vida, Ele é o autor da paz, Ele é o autor de todas as coisas, Ele é o autor da nossa fé, Ele é aquele que inicia, tudo vem dEle e por meio dEle. Ele é, amém, o maior presente que nós ganhamos. Cristo Jesus. Emanuel, Deus conosco. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. É isso que a Isaías disse lá atrás, apontando para Jesus. Quando Jesus caminhava com os discípulos no caminho de Emaús, ele começou a falar das Escrituras, de Moisés, dos Salmos, dos profetas, o que estava escrito a respeito dele. A Bíblia aponta para Jesus. Os magos do Oriente estavam olhando para o céu. A estrela aponta para Jesus. Imagina, você precisa ter essa imagem. Como se tivesse você tem um monte de questões e dúvidas e desejos e problemas para serem resolvidos. E aí você clama a Deus, e Deus olha do céu e mostra um céu cheio de setas. Tudo, para qualquer coisa, Jesus é Ele é Jesus, tudo está nele, qualquer coisa, tudo aponta para Jesus. Eu não tenho mais chamado vocês de servos, mas eu tenho tratado vocês como amigo. Jesus é o amigo. Amém. Ele é a porta, amém, de entrada para tudo. Ele é a luz do homem. Ele é o pão da vida. Está com fome? Ele é o pão da vida. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Ele é o Salvador. Amém. Então, quando você diz assim, Cristo é a resposta, Cristo é a resposta. Aprove a Deus que em Jesus tudo tivesse nele. Todos os tesouros da sabedoria estão inseridos nele. Então nós vemos uma sociedade buscando ainda em tantas coisas, tantos lugares. Mas a nossa vida, e a minha oração é que nesse final do ano, se você vai avaliar a tua vida, tudo o que não deu certo é porque Jesus não estava envolvido. Amém? Essa é a conclusão que você tem que ter. Não é algo automático, mas é uma jornada. Faz Jesus do centro da tua vida. E todas as coisas vão começar a se ajustar. Em João 6, se você quiser abrir, nós estamos um pouco em João aqui. Vou citar alguns textos. Na verdade, no capítulo 5, versículo 39, diz assim: examinais as Escrituras. Jesus conversando com os entendidos de Bíblia, os religiosos, fariseus, escribas. Ele diz assim: vocês
pegam a Bíblia e leem ela, examinam, estudam. Porque julgais ter nelas a vida eterna. E aí ele diz assim, e são elas mesmas que testificam de mim. Ou seja, você lê a Bíblia porque você quer achar respostas para a tua vida. Só que quando você lê esse livro vai falar de Jesus. E aí ele diz assim, contudo, vocês não querem vir a mim, vocês querem ficar no livro só. Isso é o que significa a letra mata. Esse livro não é resposta para nós. Esse livro aponta para Jesus. Ele foi inspirado por Deus. E, meu irmão, a realidade é que cada versículo desse foi escrito, inspirado por Deus. Em algum momento da história. Seja, se nós lemos Isaías, lá no ano 1500 antes de Cristo. Foi escrito, inspirado por Deus e registrado. Ele é simplesmente uma informação para você que não vai levar a lugar nenhum para você se o Espírito Santo de Deus não vivificar aquele texto e aplicar no teu coração. Amém. Se você lê esse livro para dizer para os outros que você sabe e para ganhar uma discussão, amém, não serve para nada. Esse livro foi escrito para que Cristo seja formado em nós. Essa é a única razão. Então, você não pega um versículo desse e diz, tu tem que amar o irmão. Não é para isso que existe. Esse livro está dizendo para você, segue a Cristo. E se você seguir a Cristo, amém. E é por isso que parte da nossa caminhada, do cristianismo e da religião é essa. Jesus chama o religioso de hipócrita, porque ele usa esse livro para corrigir os outros. Para dizer que os outros são um problema, porque os outros não sabem. Eu sei, é como se ele se isenta. O religioso é assim, ele diz, eu tenho um acordo com Deus, eu e Deus estamos bem. Ele diz, eu sei como é que é, vocês não sabem. E ele parte desse ponto que ele, Deus, que ele tem uma aprovação 100% aprovado por Deus. E aí ele pega, ele vem dessa parte de cima, por isso que ele diz, você se acha como se fosse Deus, e reina diante das pessoas, e assim, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Paulo, quando ele fala, ele diz assim, eu procuro, tendo pregado a muitos, não venha eu mesmo a ser desqualificado, porque eu sou da terra. E João Batista disse, eu sou da terra, ele é do céu. Nós somos iguais, amém? Então o objetivo de Deus é tocar o nosso coração. Ele quer achar um coração onde essa palavra encontre repouso. Então você lê as Escrituras e dá lugar para Deus. Quanto mais lugar para Deus, é como se esse livro que aponta para Jesus, um aspecto da vida de Jesus, ele encontra lugar em você e ele toma o lugar. Então, graças a Deus por Jesus. Então, em João, ele está falando assim, vocês estão lendo a Bíblia porque julgam que vocês vão achar a vida, mas esse livro está apontando para outra pessoa. Então, tudo aponta para Jesus. Graças a Deus. Então, eu ia citar um texto em João 6, para a gente ir concluindo. Então, ele está dizendo ali, você vê a multiplicação dos pães e dos peixes, aí você fala que Jesus é o pão da vida. Na verdade, eu ainda estou no 5, volto um pouquinho para o 5, Jesus está explicando a sua missão, onde ele diz assim, o Filho do Homem, ele está falando dele, da missão dele, eu só posso fazer o que eu vejo o Pai fazendo, eu não faço nada por conta própria.
E aí, olha o que ele diz, porque o pai ama o filho, ele mostra todas as coisas para o filho. Então, Jesus está dizendo, o pai ama o filho, ele mostra todas as coisas, tudo está nele. Ele diz, se você amar o filho, você está amando o pai, e o pai vai começar a mostrar coisa para você. Mas depende desse amor a ele. Quem não honra o filho, não honra o pai, que o enviou. E olha, versículo 24, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida e não entra em juízo. Então é interessante que, quando o que nós estamos querendo na nossa vida? Nós estamos querendo fazer tudo certinho, amém? Nós queremos agradar a Deus. E nós queremos fazer o que é certo. Mas Deus não aprecia a nossa justiça própria. O nosso conceito de certo e errado. E uma das coisas que Deus tem nos chamado, e chamado a igreja, te aproxima da vida, te aproxima das coisas de Deus com um coração humilde. Não acha que você sabe das coisas. Paulo fala em 1 Coríntios 13, nós conhecemos em parte, nós não podemos afirmar categoricamente certas coisas. Se alguém disser para você, adultério é pecado, você pode afirmar categoricamente, é pecado diante de Deus e requer arrependimento. Tem coisas que você pode afirmar categoricamente, tem outras que você não sabe. Amém? Então, quantas coisas você começa a ver quando você vai se aproximando de Deus e você diz assim, eu achava que era assim, mas não é. Então, 2 exemplos para os irmãos. Depois da ressurreição e depois de Pedro andar com Jesus no ministério dele e ver tudo o que ele viu e está cheio do Espírito Santo, a Bíblia diz que ele sobe ao eirado para orar, em Atos 10. Ele está orando, sendo fiel a Deus e adorando a Deus. Deus do céu manda uma visão, um lençol com toda sorte de animais, quadrúpedes, tudo o que a lei tinha dito que era imundo. E Deus do céu diz, mata e come. E Pedro diz, eu não, Deus me perdoe, amém? Né? Deus me livre e guarde, eu não. Né? Aí o lençol recolhe e Deus fala assim, o que Deus santificou e purificou, não considera imundo. Puf, uma vez. O lençol desce de novo, cheio de animais. E aí o que acontece? Mata e come. Você, eu não. Deus me livre, guarde. Amém. Juro por Deus que jamais vou comer uma coisa dessa. Que eu sou. Ou seja, você está percebendo como a nossa justiça própria, e Deus diz assim, nós achamos que nós entendemos a Bíblia. E Deus precisou de 3 vezes, assim como Samuel, precisou 3 vezes para ajustar o coração daquele homem. Samuel só sabia uma coisa, ele tinha uma mãe que clamava a Deus por ele é fruto de um milagre e ele vivia toda a vida que ele podia ter dentro da casa de Deus, ou seja, ele era uma pessoa totalmente inserida nas coisas de Deus, contudo não conhecia a voz de Deus. Como isso é possível, meu irmão? Como isso é possível que você está anos na igreja, você lê a Bíblia, você se considera fiel, mas você assim, não conhece a voz de Deus? É possível isso? É possível isso, porque se Deus não falar com você e se Deus não revelar, você está meio perdido nesse mundo. Esse é o coração humilde, esse é o coração daquele que adora a Deus. Nós dependemos dele para viver. E aí na 3ª vez, Deus mata e come. E ele levanta o lençol, vai embora 3 vezes. Ele precisou. E Pedro, o que fica? Ele fica ponderando, o que é isso? Amém. Bagunçou a minha teologia. Foi Deus que falou, fui eu que falei, foi a minha carne. Ele fica orando diante de Deus e ele está em oração ali. E aí o almoço fica pronto. O almoço está pronto, se netinha vem, ele desce para comer, mas aquilo ali está no espírito, ele está ajustando a vida dele. E aí nesse momento chegam 2 enviados de Cornélio, ele vai até Cornélio, e aí ele está lá, vocês mandaram vir, Deus mandou eu vir. Até ali ele não sabe ainda o que aconteceu, a visão que ele teve. Ele vai, Cornélio abre a porta, e Cornélio diz assim, eu vi um anjo falar comigo, e que me disse, vai, chama aqui, nós estamos aqui para ouvir o que Deus te foi dado.
É uma frase tremenda desse homem que diz assim: nós estamos todos aqui reunidos na presença de Deus para ouvir o que por Deus te foi revelado. Ou seja, eu não sei, se Deus não falar comigo, ele se prostra diante de Deus. E meu irmão, se Deus não nos falar, se Deus não guiar o nosso ano de 2024, nós não sabemos o que fazer, vai ser um caos. Se Deus não guiar a nossa semana, nós vamos andar com os burros na água. Nós vamos andar na luz que nós temos, naquela sabedoria limitada, na sabedoria humana, no bom senso que nós temos, na graça e na misericórdia de Deus. Mas o que Deus quer é revelar o coração dele. Esse é o caminho, anda por ele. Luz para o nosso caminho, lâmpada para os nossos pés. É a palavra de Deus para nós. E eu oro para que Deus, nesse final de ano, restaure e continue restaurando esse coração humilde, o teu coração, e dizer: Deus, muito obrigado por tudo que tu fez na minha vida nesse ano, mas eu retorno em adoração, a minha vida depende de ti hoje. Os dias são maus, a Bíblia diz. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai conhecer qual a vontade de Deus. Como você vai conhecer a vontade de Deus? Aos pés de Cristo. Esse livro vai apontar para você. Então, quando você tem uma disciplina de regularmente congregar, de tomar a ceia, de orar, de ler a Bíblia, de adorar, de congregar, o que você está fazendo? Você está criando uma disciplina, uma atmosfera de rendição, manifestando a tua fome para Deus, dizendo: eu preciso que tu fales comigo, Deus. Amém? Preciso que tu fales comigo. Então Pedro chega na porta, esse homem rendido, você percebe? Amém? Deus dá graça ao humilde. Deus dá graça ao humilde. Você se esvazia diante de Deus. E nesse momento, agora eu sei que Deus não faz acepção de pessoas. E aí, nesse momento, ele descobre que o evangelho é para o gentil também. Porque ele achava que era só para eles. Isso se chama revelação. Então, nós não estamos falando da lei de adultério, mentir. Mentir é pecado. Amém. Você não mente, você não... Então, esses são os valores básicos do cristianismo que você desenvolve. Mas tem coisas que Deus quer fazer nessa hora que nós não sabemos. Eu tenho uma certa dificuldade, um pé atrás, com aquelas pessoas que falam e pregam sobre escatologia dos últimos tempos. Vai acontecer isso, vai acontecer isso, vai acontecer isso. Eu não sei, ninguém sabe. Se Deus não disser para nós, eles são textos ainda que estão obscuros para nós. Quem é a besta, o anticristo, porque vai acontecer assim, vai ter arrebatamento. A gente anda, o que é o meu ponto? Você anda com um certo temor diante desses assuntos, porque os discípulos tentaram tirar uma lasquinha e dizer para Jesus: Jesus, quando é que vai ser o tempo da tua volta? Ele disse: não vos compete conhecer tempo em época. Ou seja, você não sabe o tempo e a época, quando Jesus vai voltar. Você tem sinais que apontam, mas você não pode cravar, é assim, vai ser assim. Amém? E aí o que isso significa? Que você tem que estar sensível à voz de Deus. Tem muitas coisas no reino de Deus que estão indo se descortinando e nós estamos sendo, amém, revelados e nos levando até a esses momentos finais da revelação do Filho de Deus. Então, o coração humilde vai enxergar onde a estrela está batendo. Então, a estrela parou em Belém e você diz assim: graças a Deus, você teve um ano abençoado que Deus te dirigiu na tua vida e ela parou em Belém. E aí você vê a religião e os políticos começaram a... Não, porque Jesus é assim, e eles já quiseram tomar conta. É sempre a mesma coisa. A religião e o governo político desse mundo vai sempre querer matar, roubar e destruir a semente do evangelho na nossa vida. Ela vai enquadrar você e vai dizer que... Não, deixa que a partir de agora assumo daqui. É o que eles disseram. Assumo daqui, vai ser assim. E aí, nesse imbróglio que eles estavam, assim, a estrela apareceu e eles diziam assim: ups, com licença, saída estratégica pela esquerda, pela direita.
Nós estamos seguindo a estrela. Nós seguimos a voz de Deus. Porque muito do que nós estamos ouvindo, se não parar nos pés de Cristo, você está num caminho furado. Tudo no teu cristianismo tem que parar aos pés de Cristo em adoração. Porque é ali que nova revelação vem. Aquele leproso único que recebeu o milagre, ele volta aos pés. O milagre tem que levar você para mais perto de Jesus. Se você ganhou algum milagre na tua vida, você tem que estar mais rendido aos pés de Jesus. Muito obrigado. Tudo nessa vida, todas as coisas que acontecem ao nosso redor, tem que apontar para você amar mais a Deus e buscar mais a Ele, porque Ele tem vida. E você tem que considerar isso uma bênção, o fato de tudo estar te levando mais aos pés de Cristo, mesmo a dor e o sofrimento. Às vezes você tem um ano difícil, complicado, que você não entende, mas parece que você está mais perto de Deus. Todas as coisas que levam você para amar mais a Deus e estar mais confiante nele, graças a Deus por isso, porque é o amor de Deus trabalhando em você. A única coisa que você quer ter nessa terra é estar mais perto de Deus do que qualquer coisa. Amém? Porque se você tem Deus, se você está perto de Jesus, se você ama Ele de todo o coração, tudo o que você precisa, Ele está pronto a ir falar com você. Amém? Então Jesus é a nossa vida. E aí, então você vê toda essa história do juízo. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não entra em juízo. E aí você diz assim, opa, a voz de Deus, e o que Deus fala é superior a qualquer coisa. Então essa é a razão, porque nós também no meio da igreja temos, Deus falou comigo e te isenta de fazer qualquer coisa. Não, pastor, Deus falou comigo que eu tenho um acerto pessoal com Deus. Se você ouviu a voz de Deus, o resultado imediato é você é menos arrogante e mais humilde. Qualquer pessoa que diz, eu ouvi a voz de Deus, eu sei como é que é, e levanta o nariz, amém. Não ouviu a voz de Deus. A voz de Deus, lembra, Deus habita naquele que treme diante da voz de Deus, da minha palavra, e reverencia a minha voz. E quando Deus fala com você, e Deus falou algo e tocou o teu coração, você, amém. É uma honra e um privilégio, porque eu só recebi essa revelação porque Deus quis, não porque eu fiz grande coisa. Deus me entregou essa realidade. E aí, ele diz algo interessante. Em verdade vos digo que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que ouvirem a voz do Filho de Deus vão viver. É aqueles que têm um apego à voz, a Jesus e a sua palavra e a sua voz, esses que ouvem vivem, esses que ouvem vivem. Essa é a regra, amém? Vida está em Jesus, e quando Ele fala, Ele vai liberar a vida. Então o que você precisa? Nós precisamos chegar nesse ponto que Jesus veio, está tudo residindo nele, e quando Ele fala, a nossa vida começa a entrar nos eixos. Nós precisamos da voz dele, do verbo de Deus. E aí ele fala assim, então aqueles que ouvirem viverão, e no versículo, só para a gente ir concluindo esse, versículo 30, eu nada posso fazer de mim mesmo. Jesus está dizendo isso. Como nós deveríamos dizer isso? Eu nada posso fazer de mim mesmo. Olha o que ele diz. Na forma com que eu ouço, eu julgo. Então, olha o que Jesus está dizendo. Eu não tenho autorização de Deus de agir por conta própria no que eu acho, o que eu penso. Eu não posso, de conta própria, agir e julgar as coisas. Na forma como que eu só faço coisas quando eu ouço do Pai, e aí eu ajo. Eu não faço por conta própria.
Essa é a vida que Deus está querendo de nós. Nós não sem mim nada podeis fazer. Nós precisamos da voz dele continuamente. Então, olha o que ele está dizendo. Eu não posso analisar a situação com base no que eu estou vendo e no que eu sei. Eu julgo as situações com base na voz de Deus. Se Deus diz faz, então é isso que é. Então, o que nós vemos de Pedro, quando ele teve a revelação, eu não posso agir e rejeitar, ir com esses homens e pregar o evangelho para Cornélio, porque eu não ajo em cima de mim mesmo. Eu ouço a voz de Deus diz faz, e eu tenho que aprender a ouvir a voz de Deus. Eu nada posso de mim mesmo, da forma como eu ouço, dessa maneira, eu julgo. Então, o que normalmente acontece na nossa vida, nós vivemos com base no nosso conhecimento. As tradições, a Bíblia, Jesus veio e disse assim, as tradições de vocês, o conhecimento e a experiência que vocês tiveram até hoje, invalidam o poder da palavra de Deus. Porque vocês se firmam naquilo que vocês já sabem. Então, imagina se Pedro se firmasse na justiça dele, de como um bom judeu, eu não vou comer esse negócio e não quero conversa, eu fui chamado por Deus para o povo judeu, e eu não vou. E aí o que ele está dizendo? A nossa justiça própria, o nosso apego às nossas tradições e aquilo que a gente acha que a gente sabe tudo, agora eu sei, o que eu creio, eu sei de tudo, impede Deus de continuar movendo na tua vida. Graças a Deus pelo que Deus fez até hoje, mas dobra o teu joelho, te rende a Deus e que Deus fale contigo nesse final do ano e que você tenha um coração humilde. Graças a Deus, porque até aqui me ajudou o Senhor. Foi graça e bondade. O que eu tenho, o que eu sou, o que eu conquistei foi da plenitude dEle, que no coração e no amor de Deus, Ele entendeu que eu podia ter acesso a isso. Eu não mereço nada, é graça de Deus. Ou seja, qualquer estágio da tua vida não te dá direito a abandonar Deus. Não existe aposentadoria espiritual, onde agora eu já completei a minha carreira. A nossa carreira só termina quando a gente está diante dele. Amém? Enquanto isso, nós prosseguimos nesse coração de buscar Deus, de amar Deus. A nossa vida, tudo que você sabe até hoje, não te dá direito nenhum a dizer, agora eu sei como é que é, e aí você vai por conta própria, você vai errar. Então esse senso de aposentadoria, nós estamos sempre chegando num ponto onde nós achamos que nós já sabemos, dominamos, e daí nós partimos do ponto onde nós já somos aprovados por Deus, colocamos lá de Deus e começamos a dar sermão nos outros. Não, amém. Continua humilde, amém? Buscando a Deus. Deus tem muito para revelar. Porque existe 100% de chance que na idade que você está, você não enxerga tudo como você acha que sabe. Amém? Porque nós vamos indo de fé em fé e de glória em glória. Tem um exemplo, só para a gente ir concluindo, uma ilustração pequena para vocês. Se vocês já viram ou algum filme, ou já participaram disso, ou já viram isso, ou já entraram numa sala de espelhos. Tem 500 espelhos. Ou seja, tem alguns filmes, eu estava lembrando de um filme que eu vi, que era tanto espelho que você... E pior que essa pessoa que estava nessa sala de espelho, estava sendo perseguido por um monte de gente com arma. E ele olhava o espelho e achava que o cara estava ali, mas era uma ilusão. Então, você imagina a sensação que é viver uma ilusão. Com toda a limitação da ilustração, essa é a nossa vida diariamente. Se o Senhor não falar conosco, você vive uma ilusão. Você acha que sabe. Você acha que o inimigo está vindo ali e você vai certo numa situação que você vai fazer assim e vai dar tudo certo e não dá do jeito que você quer. Porque é uma ilusão. Só a voz de Deus, a palavra de Deus é luz e lâmpada para o nosso caminho. Trazendo todo pensamento, sofismas, ideias, enganos, tudo que nós temos, a realidade de Cristo. Cada passo que eu dou tem que ser um passo de fé, tem que ser algo dirigido pelo Espírito de Deus na nossa vida. Então, para esse ano da nossa vida,
aprimora a tua dependência de Deus. Jesus Cristo, tudo o que você precisa está dentro dele. Jesus foi ao céu e disse assim: eu vou, mas eu volto. Eu vou mandar outro Consolador. E ele diz: o Consolador vai falar de mim, das minhas palavras. Então, tudo na nossa vida tem que apontar para Jesus. Vive a tua vida com Jesus no teu coração. Amém? Ele é tudo para nós. Ele é digno da nossa adoração, da nossa adoração, da nossa adoração. Amém? Nós vamos ver nessa hora o esvaziamento da soberba do coração do homem. Essas são as principais coisas. E o conhecimento, e pior, o conhecimento religioso deixa a gente mais soberbo ainda, porque a gente se sente como Deus. E foi exatamente o que o inimigo pegou o Adão e Eva. Tu vai ser que nem Deus. E essa tentação de você dominar as coisas, saber que Deus é, porque eu sei, e você dá uma palavra profética que Deus não falou para você falar. Imagina você abrir as Escrituras e dizer para um irmão assim: ó, Deus está me dizendo para você fazer assim. E não é isso, aquele irmão faz o que você falou. Nós precisamos lidar com as Escrituras, com as coisas de Deus, com mais temor. Amém. Nós não podemos assumir que nós sabemos tudo, nós dominamos o Evangelho e nós podemos sair dizendo para todo mundo o que Deus pensa, o que Deus é e como funciona. Deus está procurando alguém que treme quando Ele fala. E se Ele não fala, fecha a boca. Amém. Põe guarda, Senhor, na minha boca. Vigia a porta dos meus lábios. Não fala em nome de Deus. Amém. Eu brinco um pouco com meus filhos, minha família. Em alguma situação ele diz: meu pai disse isso. Eu digo: não fala em meu nome. Fala no teu nome. Porque é bem possível que o calor daquela situação, eles estão falando algo de um jeito que não é o meu espírito. Então não fala o meu nome. Ou, entre aspas, ele diz assim: tenha cuidado de falar exatamente. E é exatamente o que Deus está procurando. Eu estou procurando alguém na terra que me representa e fala o que eu penso e fala a minha palavra, que treme e sabe que é um privilégio carregar o nome de Deus, carregar o pão da vida e compartilhar isso. Não é sinal de aprovação você ser ministro do Evangelho, você ser um cristão mais maduro. É um sinal de responsabilidade maior ainda. Quanto mais você chega perto de Deus, mais você se esvazia. Convém que Ele cresça mais e mais e mais. Então, para a gente ir concluindo, nós estamos nesse final do tempo, do ano, e nesse Natal, tudo aponta para Jesus. Lembra disso. Ele é o centro. Adora Ele. E a consequência prática de Ele agora ser o centro, lembra? É antes e depois de Cristo. A tua vida tem que ser antes e depois de Cristo. Você funcionava de um jeito antes de Cristo nascer. Agora você funciona diferente. Antes você fazia o melhor que você podia com base no teu conhecimento. Agora Deus vive dentro de você. Você faz o que Ele diz. E você fala o que Ele fala. Antes e depois de Cristo. Então, qual é a grande mudança da nossa vida? Você vive e julga as coisas e as pessoas com base no teu conhecimento ou com base na voz de Deus. Faz essa mudança. Coloca o teu conhecimento, é uma bênção tudo o que a gente sabe, mas coloca em perspectiva. Submete a Deus. A voz de Deus é superior ao que nós achamos que nós sabemos. Então, como é que eu ouço a voz de Deus? Deus, eu preciso ouvir a tua voz. Eu quero ouvir o teu caminho, eu quero andar, eu quero desfrutar do teu favor, da tua bênção. Busca Ele de todo o coração. Buscar-me-eis e me achareis. Quem é que busca Deus é quem precisa de Deus. O mundo está vivendo uma situação, e meu irmão, a enfermidade nos faz buscar Deus. Vamos viver como
e olhar os exemplos das Escrituras e dizer assim, eu estou encurralado aqui, eu tenho um inimigo, consulta a Deus e não faz associação com o rei da Síria. Eu estou enfermo, uma enfermidade apareceu na minha pele, no meu pé. Consulta o médico dos médicos, o Rei da Glória. Vê o que ele tem a dizer. Como eu vou saber se ele vai falar ou não? Seja fiel a Deus. Vive como Pedro vivia. Mantinha a hora de oração, porque no devido tempo ele vai falar com você. Não anda ansioso por coisa alguma. A ansiedade faz você agir fora da vontade de Deus. Não age, espera nele. Então você busca a Deus até você encontrar Ele. Jesus nos convida, batei, abrir-se-vos-á, buscar e achar. Nós vamos achar se você buscar Deus, de todo o coração. Então você busca Deus, você vai encontrar. No momento que você vai encontrar Ele, adora Ele. É isso. E quando Ele falar, obedece. Essa é a nossa vida. Você pode controlar essa sequência? Não. Você não pode controlar, porque Deus fala quando Ele quiser. Quando Ele achar um coração pronto, por que Deus vai falar com você se você não quer fazer o que Ele quer falar? Deus vai olhar no nosso coração e vai ver assim, eu tenho algo a fazer na vida desse rapaz, dessa pessoa, mas eu sei que o coração dele é resistente, ele não vai fazer. Então ele não vai falar. Então nós precisamos. E eu quero fechar essa manhã e o nosso ano, mas nós ainda vamos ter o nosso encontro dia 31 aqui, e nós vamos estar aqui, porque nós precisamos ouvir a voz de Deus. E Deus vai falar conosco. Amém? Deus vai falar conosco. O que nós estamos fazendo? Nós estamos subindo ao eirado na hora da oração e estamos esperando diante de Deus. Mas não importa quantos são, quem vem, quem não vem. Deus está procurando esse coração que está diante dele, aguardando. Deus, nós precisamos de Ti. E o que Ele falar, quando Ele falar, do jeito que Ele falar, ok, Deus, eis aqui teu servo, cumpre em mim os teus propósitos, que é o coração de Maria. Então monta essa tua vida, meu irmão, nesse final do ano, mas tenta ir meditando e ponderando nesse aspecto. Confia menos no que você sabe e aprimora o teu coração, com um coração humilde de adoração, para afirmar a tua vida na voz de Deus. Essa era a maneira como Jesus veio nos ensinar a viver. Nós somos discípulos dele. Ele falou assim, como eu não faço nada por mim mesmo, o que eu ouço, eu julgo. Então vai ter situações na nossa vida que nós vamos entrar, que vão se apresentar a nós, que você vai dizer assim, o certo eu entendo, e você busca conselho, você fala com meio mundo, e você diz assim, eu concluo que é assim que eu devo fazer. Não faz isso. Consulta a voz de Deus, primeiro. Planejamento da tua vida, férias, viagens, tudo. Consulta a Deus. Esse é o chamado, essa é a mensagem do Natal. Jesus veio trazer resposta para tudo. Vai a Ele agora. Então, se nós estávamos perdidos até ontem, hoje nós não somos mais. Jesus nasceu. Amém. Então, você já sabe onde ir. Tem um letreiro. Não sei se vocês já foram numa cidade meio desértica, procurando um lugar para ou jantar ou um hotel, aí aparece aquele letreiro com aquela seta enorme, né? Você sabe, é aqui, ó. Hoje, nesse Natal, tem uma enorme seta diante de você, diante dos teus olhos. Jesus é a resposta para tudo que você está procurando. Vai a Ele. Amém? Ele te ama e tem um plano glorioso para a tua vida. Amém? Então, um Feliz Natal para todos. Nós ganhamos o maior presente da nossa vida. Jesus nasceu. Então, como eu disse, assim, amém. Ama a Deus de todo o coração. A resposta, amém, às vezes a gente brinca, a gente força. Resposta para a unha encravada está em Jesus. Não existe nada pequeno para Ele. Respostas
por uma nação inteira, está em Jesus. Essa é a razão, porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Esse país precisa dobrar os joelhos e buscar Deus. Governantes arrogantes é sinal de problema para a nação. Nós não precisamos de gente religiosa, crente, não crente, nós precisamos de gente que no fundo, no seu quarto, na hora de governar essa nação, esse estado, essa cidade, tremam, eles podem achar o máximo diante das pessoas, mas no seu joelho estão lá dizendo, Deus me ajuda. Essas são as pessoas que Deus pode trabalhar. Então que Deus encontre isso no nosso coração, nos nossos governantes, na nossa vida. Esse é o segredo para você ter um ano de 2024 extremamente abençoado. Ele vai cuidar de nós. Amém? Então, como nós fazemos para concluir o nosso trabalho? Nós vamos tomar ceia e eu vou liberar vocês para outra ceia. Essa ceia é mais importante que a do Natal. Amém? Nós tomamos a ceia todos os domingos. Mas é benção tomar a ceia no dia do Natal. Nós, amém, quando Apocalipse fala das igrejas, Jesus, o Cordeiro de Deus, chama nos seus olhos, pés de bronze, o Rei dos Reis, o Alfa, o Ômega, o princípio e fim. Ele vai até as igrejas e diz, o que ele expõe? Amém. Vocês abandonaram o primeiro amor. Quando você fala de Jesus, nós precisamos quebrar o nosso coração. Amém. Esse é o segredo da nossa vida. É só isso que Ele precisa. Ele é o centro da nossa vida. E é nesse lugar que ninguém morreu por você, meu irmão. Ninguém morreu por você. Então, se você vai sair daqui, vai comemorar o Natal, Jesus vai te dar essa oportunidade. Honra Ele. Amém. E nessa manhã, o que nós fazemos é isso. O cântico, um dos cânticos meus preferidos. Até morrer, nós vamos proclamar a mensagem da cruz. Essa é a nossa vida. Então, que o Espírito de Deus penetre no teu coração. E a nossa oração é essa, que o Espírito de Deus penetre nas casas. Amém? Que as pessoas... É interessante que as pessoas estão comemorando Natal nos shoppings, nas lojas. E de alguma maneira, elas não podem fugir da realidade que Jesus nasceu. Só o mencionar de Jesus, se a pessoa mencionar Jesus, que benção, né? Só isso pode ser uma oportunidade para Deus invadir aquela casa. Então, que seja um tempo de bênção na tua família, na tua casa, no teu coração. O homem que eu vou olhar é aquele quebrado de espírito, aquele que abriu de alguma maneira e ele pode entrar. Então, vamos juntos concluir. Estamos concluindo um ano, fechando as luzes. Deus tem sido bom, amém.